Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura dessa rodada de quinta-feira. Tá acabando, hein? Tá acabando a regular, cara. Tamo aí na reta final da regular da NBA. A maioria dos jogos são, né, bem dos ruins, né? Vamos falar bem a verdade. Essa reta final de regular tá bem, né, bem maçante de acompanhar. Só que de vez em quando temos um joguinho bom, né? Não é sempre, a maioria são ruins, né? A maioria dos jogos dessas últimas 2 semanas foram horríveis de se ver. Mas de vez em quando tem um joguinho aqui ou ali. E esse jogo que eu vou falar nesse vídeo, esse Celtics e Knicks, foi um desses jogos bons. Foi um jogo muito bom, disputado lá no Madison Square Garden. Um jogo importante, pensando em Seed 2 do leste. Né? Um duelo ali entre a Seed 2 e a Seed 3. Né? Sendo que a Seed 3, no caso o Knicks, ainda tem chance de pegar a Seed 2. Então era um jogo importante, pensando nessa briga pelo segundo lugar da conferência. Dois times com chances reais de irem para a final de conferência e até de chegarem numa possível final da NBA. Dois times que se enfrentaram no último playoff. Inclusive, né, uma coisa bem bacana que rolou no jogo de hoje foi a torcida do Knicks aplaudindo muito o Tatum. Né, o Tatum que sofreu, né, a lesão que tirou ele de boa parte dessa temporada no jogo do ano passado, no playoff, no Garden, no Madison Square Garden. Né, ele se machucou no Madison Square Garden e a torcida do Knicks fez questão de aplaudir bastante o Tatum. Foi um momento bem legal, a recepção, né, da torcida com o Tatum. E foi um jogaço, cara. Foi um puta jogo, um jogo extremamente equilibrado. Trocação franca entre os dois times, muita bola de 3, né? De um lado a gente teve um Celtics arremessando 43 bolas de 3 e do outro o Knicks arremessando 35, né? Então os dois times com alto volume de bolas de 3 tentadas, o que é característica, né, dos dois times, né? Tanto o Mazzulla como o Mike Brown têm as bolas de 3 como seus respectivos carros-chefes. Claro que ambos os times são mais do que apenas bolas de 3, mas as bolas de 3 são, né, parte fundamental do jogo dos dois. Então era natural que a gente tivesse muita bola de 3 sendo arremessada. Foi o que a gente viu, trocação franca. E nessa trocação venceu quem foi mais eficiente. Né? Apesar do Celtics ter matado mais bolas de 3 do que o Knicks, né? O Celtics matou 16 e o Knicks matou 15, o Knicks foi mais eficiente. Né? Enquanto o Celtics teve um aproveitamento de 37% para 3, o Knicks teve um aproveitamento de 43%. E aí, no fim, o time mais eficiente no perímetro venceu esse tiroteio de bolas de 3. Knicks venceu por 112-106. Inclusive, né, as jogadas que mataram o jogo pro Knicks foram 2 bolas de 3. Que foram aquelas 2 bolas absurdas que o Josh Hart matou ali na reta final. Inclusive, que jogo do Josh Hart, né, velho? Puta jogo do Josh Hart, 26 pontos, 5 bolas de 3 convertidas, sendo 3 ali no quarto período e 2 no clutch. Jogo incrível, cara. Jogo incrível do Josh Hart, que é um dos meus jogadores favoritos da NBA, cara. Eu sou muito fã do Josh Hart. Eu gosto muito de jogador que dá o sangue em quadra, sabe? Eu admiro muito esses jogadores, esses operários da bola, sabe? O Josh Hart, ele é um dos grandes operários que a gente tem na NBA. Um cara que se mata por cada bola, briga por cada bola como se fosse um prato de comida. Um cara que se joga, sabe? Ele é foda, cara. O Josh Hart é foda. Eu sempre falo, né, que o Josh Hart, ele é o coração desse time do Knicks, mano. Ele é a personificação desse time do Knicks. O Brunson, ele é o cara do time. É o franchise player, é o craque. Inclusive, fez um jogo muito bom de Jalen Brunson. 25 pontos, 10 assistências. Foi o cara que manteve o Knicks produzindo nos momentos de oscilação e tal. Foi um jogaço do Jalen Brunson. Ele é o cara do time, mas o Josh Hart, pra mim,
ele é a alma, cara. Ele é a alma desse time do Knicks, mano. Existe um Knicks com o Josh Hart em quadra e existe outro sem ele, sabe? E, obviamente, com ele, o Knicks é um time muito melhor. E hoje jogou pra caralho, protagonista desse time. Fez um clutch absurdo. E uma vitória azaça pro Knicks, né, cara? Uma vitória muito importante, pensando nessa briga pela seed 2, né? A diferença cai para 2 jogos, né? O Celtics ainda é favorito para conseguir a seed 2, inclusive meu palpite é que o Celtics vai ser a seed 2, mas o Knicks, com a vitória de hoje, se mantém vivo na briga, né? Se mantém vivo na briga, inclusive vence a série contra o Celtics na temporada, vence a série por 3-1. O mesmo Knicks que temporada passada teve muita dificuldade para vencer os tops de conferência. Nessa temporada, o Knicks melhorou nesse sentido. Tanto é que venceu a série contra o time que, na minha opinião, é o favorito no leste. Para mim, o Celtics entra no playoff como o melhor time da conferência. Claro que o Pistons tem que ser muito respeitado pela temporada que fez. Acho que o Pistons tem, sim, ótimas chances de chegar numa final de conferência e até ganhar. Mas, olhando para o conjunto, eu acho o conjunto do Celtics melhor. Ainda mais com o Tatum voltando do jeito que voltou, né? Jogando pra caralho, muito bem, né? Hoje o Tatum não fez um jogo espetacular, né? Especialmente em termos de aproveitamento. Inclusive um ponto importante foi que muito do aproveitamento abaixo que o Celtics teve nas bolas de 3 em relação ao Knicks se deu ao aproveitamento horrível dos titulares. Os reservas do Celtics, o Vucevic, o White e o Vucevic, Pritchard e Sharman, os três tiveram um aproveitamento excelente no perímetro. O Vucevic matou 2 de 4, o Peyton Pritchard 3 de 8 e o Sharman 6 de 7. O Sharman jogou pra caralho. Puta X-Factor pro Celtics no jogo. Matou muita bola. No próprio quarto período ele matou acho que 2 de 3. O banco do Celtics chutou bem demais pra 3. O problema foram os titulares, né? Especialmente o Derrick White e o Jason Tatum. Os dois combinaram pra 2 de 16 no perímetro. Foram muito mal. O Tatum também foi muito mal na questão de turnovers, né? Foram 6 turnovers pro Tatum. Beleza que ele distribuiu 8 assistências, pegou 13 rebotes, meteu 24 pontos. O Tatum conseguiu produzir. Diferente do Derrick White, que foi péssimo nas bolas de 3 e não conseguiu ter muito impacto em outras áreas. O Tatum ainda impactou nos rebotes, impactou ali no garrafão e tudo, indo pro lance livre. Mas o aproveitamento péssimo nas bolas de 3 e a quantidade de turnovers que o Tatum cometeu, né, foram pontos que ajudaram, né, nesse resultado negativo para o Celtics e extremamente positivo pro New York Knicks. Falei das bolas de 3 do Knicks, mas não foi só por conta das bolas de 3 que o Knicks ganhou, né? Tiveram outros fatores que contribuíram para essa vitória do Knicks. Temos que falar sobre o ótimo primeiro tempo que o Mitchell Robinson e o Anunoby fizeram, né? O segundo tempo dos dois não foi lá essas coisas, mas o primeiro tempo dos dois foi excelente, especialmente o segundo quarto. Os dois foram muito importantes ali. O próprio Jordan Clarkson, né, apareceu bem também no primeiro tempo, vale falar. O Towns aparecendo bem ali no último quarto, terminando com mais um duplo-duplo, né? Towns terminando aí com 16 pontos e 12 rebotes, fazendo um quarto período muito bom ali ao lado do Josh Hart. O quarto período em si do Knicks foi muito bom, né? O Knicks que é um time que vai muito bem em clutch time, aproveitamento bem bom em clutch nessa temporada, hoje de novo foi excelente, né? Brilhou ali nos 2 minutos finais, meteu 31-23 no último quarto, né? Então, uma atuação muito boa do time ali no clutch, fechando muito bem o jogo, forçando bastante turnovers ali do Celtics. O Celtics até o fim do terceiro quarto não tinha cometido muitos turnovers, né? Tava cuidando bem da bola. No quarto período, salvo engano, o Celtics cometeu uns 4 ou 5 turnovers, né? Então o Knicks foi muito bem, forçando turnovers no quarto período.
e soube capitalizar bem em cima deles, castigando na transição, castigando nas bolas de 3. Então, a eficiência do Knicks no perímetro foi muito importante para a vitória. Né? As 2 bolas de 3 do Josh Hart foram gigantescas. Mas a vitória do Knicks passou por outros fatores fora as bolas de 3. Né? Foi o primeiro tempo muito bom do Anunoby e do Mitchell Robinson. Foi o clutch time muito bom do time nos 2 lados da quadra. Foi o Jalen Brunson, né, produzindo bem nos piores momentos do Knicks no jogo. Né? Então, foi uma baita vitória do Knicks. Ah, Luiz, mas o Celtics estava sem o Jaylen Brown. Verdade, o Jaylen Brown não jogou. Né? Óbvio que com ele o jogo seria outro. Né? Até porque o Jaylen Brown é o melhor jogador do Celtics na temporada. É óbvio que a ausência dele fez diferença. Mas isso não muda o fato de que o Knicks fez um jogo muito bom, um jogo grande e merece elogios, merece ser elogiado. Segue vivo na briga pela Seed 2 e mais do que isso, cara. A vitória de hoje, ela é uma prova de força, cara. Ela é uma prova de força pro time do Knicks. Vence um dos contenders do leste jogando muita bola, né? Indo pra trocação e vencendo a trocação. Então, resultado muito bom pro Knicks e uma derrota ruim pro Celtics, né? Claro que o Celtics ainda tem totais condições de manter essa Seed 2. Já falei, pra mim, o Celtics será a Seed 2 do leste. Mas é aquilo, né, cara? Nunca é bom perder, especialmente pra um rival de conferência, né? Então, claro que é ruim perder. Um ponto a se atentar, né? É essa questão do aproveitamento nas bolas de 3 do Tatum e do Derrick White. Né? Os dois não podem irem tão mal nas bolas de 3 como foram hoje. Isso não pode acontecer de forma recorrente nos playoffs, porque apesar do Celtics ter se tornado nessa temporada um time um pouco menos dependente das bolas de 3 do que era nos últimos 2, 3 anos, a bola de 3 ainda é fundamental para esses Celtics. O Celtics, sem ter um aproveitamento bom dos seus titulares no perímetro, se torna um time muito mais vencível, né? Como foi o caso de hoje. Então, é um pontinho a se atentar, mas eu ainda acho o Celtics o melhor time do leste. Pra mim ainda é o time a ser batido. E, cara, timaço. O time é muito bom, especialmente por ter jogadores como um Baylor Sharman, que numa noite ruim do Tatum no perímetro, surge com 6 bolas de 3, entendeu? Um time que tem um Peyton Pritchard, que num jogo ruim ali do Derrick White, vem pra 23 pontos. Então, Celtics ainda é um timaço. E, cara, eu quero muito ver uma série entre Celtics e Knicks, cara. A gente precisa ter esses dois se enfrentando de novo, mano. Precisa, cara. Tem tudo pra ser uma puta série. E eu quero ver, mano. Eu quero ver isso acontecendo. Mas enfim, sobre Knicks e Celtics é isso, né? Baita vitória do Nicão no Madison Square Garden. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Obrigado pela audiência nessa quinta-feira. A gente se vê mais tarde com a análise de Lakers e Warriors. Tá rolando agora, né? O Lakers, nesse exato momento, está vencendo por 23-20. Lakers sem Luka, sem Reeves e o Warriors sem o Curry, né? Então, um jogo que perdeu muito do brilho, né, por conta das ausências, mas ainda tem LeBron James jogando, né? Então, vale a pena acompanhar. Mais tarde eu venho para falar sobre esse jogo. Obrigado pela audiência, tamo junto, grande abraço, grande beijo e tchau, galera. Valeu!